que será compartilhado conosco pela Luciene será o tema de uma releitura da diversidade. E diversidade é um tema caro à Luciene, porque é uma discussão que tem alimentado aí toda a trajetória dela, tanto a trajetória pessoal quanto a trajetória profissional e acadêmica. Então, Lu, muito obrigado por ter aceitado o convite do PET Letras, o convite do Intertrades, e é um prazer podermos ter você aqui hoje e também podermos contar com a interpretação para Libras feita pela Ana Gabriela, que é uma bolsista de estágio não obrigatório do PET Letras, né? Ela é uma intérprete em formação, e também pelo Anderson, que trabalha ali na UFSC conosco, e inclusive a gente já teve o privilégio de ter o Anderson como bolsista também de estágio não obrigatório no PET Letras, trabalhando aí com a interpretação de língua de sinais como intérprete em formação. Então, a gente hoje está muito bem servido de intérpretes também. Então, Lu, a palavra está com você. Eu vou te passar agora para a oradora, e aí você já pode dar início à sua fala. Você já é apresentadora. Obrigada. Eu quero agradecer. E só retomando, dizendo para vocês que eu sou uma mãe fazendo home office, né? Então, tipo assim, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, eu acho que todo mundo entende, né? Não vou ficar pedindo desculpa, não, porque mães adoram pedir desculpa de tudo, né? Ninguém merece. Eu acho que todo mundo sabe como é que é essa nossa novo normal, né? A nossa nova realidade. Então, eu fiz umas anotações, e à medida que eu for falando, eu vou mostrando um pouco dos livros que eu venho lendo, né? E eu acho que o Carlos, ele acertou muito em dizer da questão da releitura, né? A releitura, ela é muito interessante. E o reler é aquilo que, né, foi bem dito pelo Carlos, não é você que está dando outro sentido, mas cada vez que você lê algo, aquilo vai ter um sentido diferente, não tem como, assim. Até porque hoje eu li o que eu vou ler amanhã, eu sou também outra pessoa, né? Eu todo dia eu estou no processo de mudança, né? Pera só um minutinho, gente, eu apertei uma tela aqui. Tá, agora saí. É porque apareceu só eu falei, ué, cadê o povo? Eu prefiro falando, vendo as carinhas. Então, eu quero agradecer esse convite fantástico do Carlos. Carlos, como falou bem, é um amigo de longa data, né, de outros carnavais, né, Carlos? Que não contem o que fizemos no verão passado, né? Essas coisas não se contam, a gente guarda no verão passado, né? A gente participamos juntos de várias coisas ao mesmo tempo, né? Carlos também é parceiro, né? A gente cresceu, eu falo cresceu junto, e não é só no tempo cronológico, né, Carlos? Então, eu me lembro quando o Carlos fez concurso, o Carlos lembra quando eu fiz concurso, né? Na época que eu fiz o pós-doc, o Carlos é que tinha dado a dica, e aí... Então, a gente tem essa conexão, essa amizade aí muito bacana. Ano passado, né, Carlos, eu tive na formação uma semana, conheci o PET Letras, conheci a sala, né, do PET Letras, eu achei tão legal o projeto, falei, poxa, que bacana, né? Isso mostra também, né, Carlos, que a gente está na universidade, por mais que o que nos move na universidade é a questão da Libras, do Letras Libras, nós somos professores da universidade. Então, não é só, a gente tem que ampliar mesmo esses laços, esses encontros, né? Eu vou chamar de encontros produtivos, né? O Carlos é daqueles encontros produtivos que eu tive na vida. Então, eu te agradeço, Carlos, porque conhecendo o Carlos como eu conheço, se ele não gostasse do que eu falasse, ele podia ser amigo que fosse, eu nunca ia falar com vocês. Então, assim, eu já me sinto orgulhosa e honrada, porque o convite é feito, não é à toa, né? E o Carlos sabe também que ele é sempre muito bem-vindo aqui no nosso grupo, né? A gente tem essa coisa. Então, eu quero agradecer. Essa proposta, né, é desafiadora. Eu estou aqui, gente, como nessa época, assim, eu não imprimia, eu tenho uma telinha aqui que eu vou acompanhando, porque senão eu falo e viajo. Então, eu escrevo o que eu vou falar mais ou menos, tá?
Então, essas propostas são sempre muito desafiadoras, pois elas fazem a gente exercitar o pensamento e nos tornar inquietos, né? Pois, no fim das contas, vivemos tempos difíceis, né? E nos acostumar com esse tempo é rever, e até mesmo a relação com a internet, com as redes sociais, né? Como potência, como solidariedade, como aproximação, né? Eu estava falando isso antes da gente começar, que se um dia desses a gente metia o pau que a internet nos separava, hoje a gente está recorrendo a ela para nos aproximar. É de um extremo ao outro com muita rapidez. Né? Então, à medida que a gente recorre a ela para nos aproximarmos das pessoas, né, a gente está dando a ela um outro sentido, um outro significado, e ela vai também nos significar de outro modo, e automaticamente significar quem sou eu, quem é esse outro. E aí eu quero deixar claro que a gente vai olhar a questão daqui como potência, né? Isso é muito importante, né? Que é a Helena, tá, gente? Ela gosta de participar, né? Participativa. Miguel, enquanto ele corre, a outra fica. Então, o meu desafio, e aí detalhe também, o Carlos me conhece, sabe bem, que na hora que ele me desafia a falar alguma coisa, eu tomo aquilo como um desafio mesmo, do tipo, cara, o que eu vou falar agora? E por mais que eu possa puxar da gavetinha uma série de coisas que eu poderia falar, não é assim. Cada vez que eu vou falar é uma outra coisa. Eu estava com um pensamento, eu até agradeço de ter mantido o título, Carlos, porque me abriu o leque. Né? Eu estava com uma formatação para falar, e aí o Carlos me deu esse título mais aberto, eu falei, opa, gostei mais, né? E aí, quando eu fui ler, me preparar para falar e programar o que eu vou dizer, eu já li outra coisa do que eu estava pensando antes. Olha que legal, né? Eu acho que isso é exercitar o pensamento. A gente tem que fazer o exercício do pensamento. E hoje, em tempos de pandemia, em tese, estamos parados, né? Porque eles gostam de dizer que a gente está parado. Não, minha filha, vai cair. Em tese, estamos parados, na verdade, é o momento da gente aproveitar essa suspensão que a nossa vida tomou para exercitar e pensar e sermos de outro modo. É uma oportunidade, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? E aí o Carlos sabe muito bem que eu trabalho com o Michel Foucault, é um autor que me intriga, me instiga muito, né? O Michel Foucault. E aí eu vou ler um trecho do Foucault, citado. Eu vou ler aqui. Só um minutinho, amor. Dá um tempinho para a mamãe. Tá, já estou falando. Aqui, olha para a câmera, mamãe, olha para mim, né? Disso eu não concluo. Então, ele vai dizer aqui: isso é do curso da Coragem da Verdade, um dos últimos cursos do Foucault. Mas tem uma questão maravilhosa que eu acho que para disparar, né? Disso eu não concluo que se possa dizer qualquer coisa na ordem da teoria, mas, ao contrário, é preciso ter uma atitude exigente, prudente, experimental. É necessário, a todo momento, passo a passo, confrontar o que se pensa com o que se diz, com o que se faz e o que se é. Isso é uma atitude muito importante. É a chave da atitude política pessoal, que não deve ser pedida apenas das ideias, mas como ethos, como uma ética de si, né? Eu acho que essa questão, ethos, E-T-H-O-S, é como se fosse uma coisa da alma da gente, da ética, lá de dentro, sabe? Então, quando eu paro para pensar que eu tenho que ter essa atitude como um ethos, ou seja, como uma prática da minha vida, né? Que atitude é essa? Prudente, exigente e experimental também, de experimentos na vida, que é você confrontar o tempo inteiro o que você fala, com o que você pensa, com o que você faz e o que você é.
Eu acho que esse é um momento que a gente está vendo isso claramente. Do campo da... E aí é hora de retomar alguns autores, né? A própria Hannah Arendt, ela vai falar da humanidade. O que é ser humano? Essas perguntas estão em alta de novo. Porque a gente está vendo tanta barbaridade, brutalidade, de uma ordem que não tem nem palavras para explicar, né? Essa política da morte que a gente está vivendo. Então, isso é muito sério. É a hora da gente pensar mesmo onde nós estamos. O que é que nós estamos construindo. Então, eu penso sempre, né? Porque, então, como é que eu posso construir esse ethos, né? Essa minha atitude diante da vida? E o que isso tem a ver com diversidade? Gente, tem tudo a ver com diversidade. Eu vou construindo aqui e vocês vão entender onde eu quero chegar. Né? À medida que eu penso, né, aí a Hannah Arendt, ela fala isso, que a pluralidade é o que justifica a humanidade. Eu só posso ser presença, ou seja, eu só posso ser uma pessoa à medida que eu tenho outro que se relaciona comigo. E aí entra a pluralidade, a diversidade. Quem é esse outro hoje? Eu tenho uma ideia, talvez, desse outro ontem, né? Mas eu também, esse outro hoje, né? Então, a gente vai construir. Bom, nós estamos vivendo a época das lives, né? E aí eu estou também acompanhando, vendo as lives e aprendendo. E vi numa outra live hoje, eu assisti, muito boa, com o Walter Coan e a Maura coordenando uma live da Amped, né? E ele falando sobre educação em tempos de vida e morte, né? Porque é um pouco do que a gente está vivendo. E ele dizia coisas belíssimas, super recomendo, assistam, é maravilhosa. Lá no YouTube é só digitar, né, o Walter Coan e Amped que vai aparecer. Então, e tem interpretação, tá? Tem interpretação, a live tem interpretação para Libras. Bom, e aí ele falou uma frase que mexeu muito comigo, sabe? Ele viu essa frase numa outra live, falou e eu tô falando. É assim que a gente está vivendo em rede, né? Não tem como. Então, mas eu tenho que dar crédito a quem disse. Quem não cuida da vida, cuida da morte. Eu fiquei chocada, assim, eu achei muito interessante. Quem não cuida da vida, cuida da morte, né? E o Walter mesmo vai dizer assim, o professor Walter Coan, né? Ele vai dizer assim, e a gente está vivendo um governo que diz que cuida até do dinheiro, né? Antes cuidasse do dinheiro daqueles que precisam de fato, né? Mas quem não cuida da vida, cuida da morte. E nós estamos cuidando de quê? Né? De qual vida e de que tempos nós estamos vivendo? Né? E após a pandemia, a gente tem uma certeza, né? Não vamos ocupar os lugares como eram antes. Nunca vai ser como foi antes. Né? No grupo de pesquisa, essa semana eu escutei na reunião, eu nem comentei isso ainda no grupo, porque eu não tive tempo, né? Foi um trem atrás do outro, assim, mas eu vou comentar. E aí uma aluna orientando a minha, né, muito angustiada com tudo isso, porque no grupo a gente começa a reunião, a gente tem que, primeiro chora as mágoas, agora vou estudar, porque isso ajuda, né, a manter a sanidade mental, né, a saúde mental. E aí uma orientanda minha de doutorado, ela disse assim, eu quero a minha vida de volta. Mas eu ainda não tive tempo de dizer para ela, que eu não tive mesmo, de dizer assim, não vai ter volta, é impossível você ter sua vida de volta, porque agora é uma outra vida. Está na hora de pensar um outro normal. Nós não temos, aquele normal não é mais normal. Se eu tinha um campo de normalidade, ele vai se esvair completamente. A gente tem que pensar um novo normal, né? E aí eu me perguntei, à medida que... E as perguntas são muito importantes, né, gente? E aí é por isso que eu concordo mesmo, né? É tempo de voltar a Paulo Freire, né? Pedagogia das perguntas, né? Então, quando ela fala isso, eu me perguntei, como que eu quero atravessar essa pandemia? E eu quero começar esse preâmbulo todo para mostrar para vocês isso, né? Eu poderia dizer que a pandemia em si, né, o que está acontecendo hoje, né, e aí usando, né, a minha... Eu ouvi numa outra live, é sempre assim, né? A Maura dizendo, é da ordem do acontecimento, ninguém planejou isso, né? Ela aconteceu. E aí, usando o próprio
conceito Foucaultiano de acontecimento, é uma ruptura da ordem da história, né? Uma ruptura acontecimental mesmo, né? Um negócio que vai romper, né? Que vai mudar totalmente, uma irrupção de uma singularidade histórica. Nós estamos vivendo um momento único, né? E aí a gente pode escolher como é que a gente vai atravessar esse momento único. Essa que é a graça do ser humano. Eu posso escolher como é que eu vou viver esse momento. Como é que eu quero viver esse momento? Eu vou viver esperando em suspensão tudo voltar ao normal? Ou eu vou produzir um outro normal? E eu acho que é aí que é a questão da questão da relação com o outro. Porque é um outro normal, não tem como. Agora, o que é esse outro normal? Nós podemos produzir esse outro normal, em vez da gente esperar isso acontecer, né? Então, como que a gente pode escolher viver esses tempos, né? Daí escolhemos viver. E aí, óbvio, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo texto do Walter Benjamin, Rua de Mão Única, né? Porque eu não consigo pensar que a vida, para além de uma atitude humana, que é a caminhada, né? Então, eu posso escolher viver esse tempo sobrevoando ele ou caminhando nele, né? E eu vou só resumir um trechinho, né, do Rua de Mão Única, que é grande. A força da estrada, é do Walter Benjamin, tá? A força da estrada, do campo, da estrada, é uma, se alguém anda por ela, e outra, se a sobrevoa de aeroplano. Quem voa vê como que a estrada se dá, vê a paisagem, vê o terreno. Somente quem anda pela estrada experimenta algo do seu domínio e de como daquela mesma região, que para quem voa é só uma montanha, uma planície, mas para quem caminha, a perspectiva é outra. Quem caminha nessa estrada, né? E aí pensar que essa caminhada, né, se a gente resolver caminhar, é uma caminhada, de uma certa forma, de um outro modo, viajante, né? E aí eu gostei do termo, né, que o Walter Cohen traz, errante. Errante porque a gente não sabe onde vai chegar, mas não quer dizer que a gente não esteja caminhando para algum lugar. Porque aí eu gosto muito, né, quando fala assim, a pandemia, ela tem sido vista como aquele momento em que tudo vai passar. Todo mundo fala isso o tempo todo, vai passar. Falamos isso para nós mesmos muitas vezes, mas a gente pode escolher. Como é que a gente quer passar? A gente quer que ela também passe por nós? Gente, muita coisa mudou nesse momento, né? E quando a gente sobrevoa, a gente só espera o fim. Mas quando a gente caminha, a gente permite que ela produza um outro normal em nós mesmos, né? Que ela nos atravesse, que ela nos transforme, né? Podemos caminhar no caminho, né? A gente pode aprender a se olhar de novo, a nos expressar novamente, a nos narrar de outra forma, né? A nos julgar, enfim, nos dominar. Porque a gente vai precisar muito dessa força para poder chegar lá, se é que a gente vai chegar em algum lugar, né? Porque a ideia é essa. E aí eu adoro Alice, quem me conhece sabe que eu adoro Alice, eu te adoro essas histórias, né? Alice Países Maravilhas, né? Adoro. E tem uma conversa da Alice com o gato que é belíssima, né? Que a Alice, ela chega para o gato e pergunta qual o caminho que ela deve tomar. Aí o gato responde, para onde você quer ir? E ela diz, para qualquer lugar. Aí ele fala, então qualquer caminho serve, desde que você ande bastante. A gente não sabe mesmo para onde nós vamos, mas a gente sabe que a gente vai chegar a algum lugar, desde que a gente ande bastante. Então, agora que a gente está caminhando, né, nesse caminho, como que a gente vai lidar com esse outro? Porque ninguém caminha, às vezes, sozinho, né? Nós estamos sozinhos, mas nem tanto assim. Né? O isolamento é físico, né? Agora a gente está nas redes aí buscando caminhar com outras pessoas. Isso me lembra muito a Dorothy, né? Ela não anda sozinha, ela vai, vão comigo, Leão, vão comigo, o Homem de Lata. E aí, como a gente pode caminhar com esse outro? E aí é sobre esse outro que eu quero falar agora, né? É sobre esse outro que caminha comigo. E aí ele vai dizer assim, aí eu retomo a Hannah Arendt,
para dizer, né, naquele livro famoso, A Condição Humana. É um livro clássico que e a gente tem que reler, porque mudou muita coisa, né? Aquilo que eu falei para vocês. A política baseia-se na pluralidade dos homens. A ação política, gente, só é possível com os outros no exercício de uma prática de vida ativa. E ainda a autora fala, os homens e não o homem habita esta terra. Não existe uma, existem pessoas singulares, as singularidades, cada um é de um jeito, é de um modo. A pluralidade é a base da condição humana. E o que é ser humano? O que é do humano? Qual a medida da humanidade? O que significa levar uma vida humana? Essas perguntas são perguntas difíceis. Parecem simples, mas não são tão simples assim. A gente está vivendo uma condição humana e essas perguntas, para nós, as respostas são uma. Mas para outros, né, e eu não preciso ficar nomeando, né, eu vou brincar que aquele que não deve ser nomeado, para outros, isso tem uma outra condição, né? Então, são perguntas muito pertinentes para esse momento, né? E aí eu vou compartilhar um livro que vai me ajudar nessa reflexão do outro e de mim, né? Que é esse aqui. Ele é do Gert Biesta, Biesta, Para Além da Aprendizagem. E aí esse livro, né? Educação Democrática para um Futuro Humano. Esse livro, gente, é top. Mas aí qualquer livro que eu mostrar para vocês, eu vou falar que é top, né? Vale a pena ler, tá, gente? É assim que eu falo com os meus... Aí todo mundo fala, nossa, quantos livros, né? Vale a pena ler, vale, né? Muito bom. Esse livro, o Biesta vai colocar que essas questões, né, que a gente fez aqui, e que ele faz, ele abre a apresentação questionando sobre a questão humana, ele vai dizer que são questões educacionais também. Uma vez que a educação é sempre uma intervenção na vida de alguém, né? E eu diria que neste momento em que vivemos, devemos nos perguntar se tornarmos-nos humanos nós mesmos, para nós mesmos, de quais maneiras podemos nos permitir tornarmos presença. Tornar humano aqui, para o Biesta, é você se tornar presença na vida do outro. Né? Eu gosto desse termo, tornar-se presença. Né? E fugir da retirada, de retirar-se, mas se tornar presença. Permitir isso. E aí eu fiquei me perguntando, lendo Biesta, né? As releituras. Como que a gente vai se tornar presença em tempos de isolamento? Como é que é possível a gente rever a diversidade em tempos de isolamento? Isolamento físico, social, como é que é possível tornar-se presença na vida desse outro, né? Então, e aí o Biesta, lá na página 26, ele vai dizer assim, só podemos nos tornar presença no mundo povoado por outros que não são como nós. Você ser você no mundo em que todo mundo é igual a você, não é tornar-se presença, porque não te desafia. O outro tem que te desafiar. Para você ser presente na vida do outro, esse outro tem que te atravessar. Né? É o que ele vai falar lá na frente, da questão da linguagem, da responsabilidade, da responsividade. Eu vou falar disso. Mas eu só posso me tornar presença na vida do outro quando esse outro é diferente de mim. Esse outro tem que ser diferente de mim. E não importa que diferença, não importa. Né? O Bauman, ele vai usar um outro termo, tem dois termos que eu acho muito legal. O Biesta traz um dos termos que é o recém-chegado, e aquele que acabou de chegar, e não é recém-chegado no sentido temporal, é recém-chegado no sentido de ele não era visto e agora é visto. A gente poderia numerar aqui diversos recém-chegados, né? E o Bauman vai falar que o estranho, né, é aquele que é da ordem do cognitivo, estético, né, completamente diferente daquilo que o mundo vai dizer que é. Então, não importa se eu vou chegar nessa parte aqui. Aí, olha só, continuando,
Então, como é que a gente pode caracterizar essa pluralidade, essa diversidade? Quem é esse outro que está me atravessando, que para eu ser gente, tornar-me presença, ou seja, ser humana, ele precisa existir? Quem é esse recém-chegado? Esse estranho que muda tudo quando ele entra num espaço já determinado, né? Se eu não conheço esse outro, como que eu posso me tornar presença? Ou eu preciso conhecer para me tornar presença? Qual é o risco de cairmos na armadilha de construir uma retirada de nós mesmos, de não quero me envolver. E detalhe, esse autor mesmo vai dizer, não é da ordem da escolha, eu quero ou não quero viver com outro, não quero viver com outro, não. Ele vai dizer que a responsabilidade com a presença desse outro é da ordem da ética. Não tem nem conversa se você vai ou não aceitar. Quem é você para aceitar ou não? Ele está aí. A grande questão é como é que você vai permitir que esse outro nasça e torne-se presença na singularidade dele, sem que você precise interferir com a sua, né? O Carlos sabe, né? Eu trabalho com surdos, né? Os surdos é como se fosse esse outro. Quando eu falo assim, eu sempre penso nos surdos, mas isso é qualquer outro, gente. Não precisa ser uma pessoa com deficiência, não. Pelo contrário, quando a gente fala de diversidade, está falando da pluralidade humana mesmo, de todas as formas, né? Então, assim, esses outros nos atravessam e como que a gente permite que isso aconteça? Né? Na página aqui 77, vou ler um trechinho, ele vai dizer assim: somos com outros antes de sermos com nós. Somos para o outro antes de sermos um eu. Ele introduz um refinamento desse eu. Esse ser com outros é um ser com outro ético, né? Não se trata de que pudéssemos optar por nos interessar pelo outro, ou não, pois essa questão só tem significado que se já existe, né, o eu só possa existir com esse outro. É impossível o ser humano viver sozinho. Agora, quem é esse outro que me atravessa? Essa pluralidade, essas singularidades, né? Então, vamos dizer, tornar-se presença não é uma escolha. Eu quero viver com outro, eu não quero viver com outro. Tornar-se presença é uma atitude ética. É da ordem da vida e do humano, da condição humana, né? Então, eu não posso escolher. E como é que funciona isso? E aí, uma boa resposta que a gente tem lido, né, para pensar nesse novo normal, né, de como eu me relaciono com esse outro, é a partir de uma ideia de comunidade. E tornarmos muito cuidado com que comunidade estamos lidando, né? E aí Bauman entra com a discussão de comunidade belíssima, né? Tem um livro dele, Comunidade, né? Eu tenho uma orientanda que trabalhou isso no mestrado, então, assim, eu adoro o texto dele. E aí o Bauman ele vai falar uma coisa muito importante. Muitas vezes as comunidades produzem os seus estranhos, dependendo de como ela funciona, né? Porque muitas vezes a comunidade é um pouco da dualidade do eu quero segurança ou eu quero liberdade. Se eu tiver liberdade, eu não consigo ficar numa comunidade porque ela me proporciona segurança. Toda comunidade tem suas próprias regras, sua própria ética, né? Então, isso é muito interessante quando o Bauman vai dizer. E aí, quem é esse estranho? São aqueles que escapam do mapa cognitivo, moral e estético determinado pelo mundo. A gente tem uma ideia de cognitivo, de estética, né? A gente sabe disso, a gente luta contra isso todos os dias. O que é bonito? O que é feio? Isso tudo é construção linguística. Isso tudo é linguagem que o humano vai produzindo, né? São discursos produzidos no dia a dia, né? O que é feio para mim não é feio para você. Então, isso é muito sério, que muitas vezes a gente acha que sabe o que é feio e o que é bonito, mas isso é uma produção discursiva tão forte socialmente que eu acho que eu escolhi, mas eu não escolhi coisa nenhuma. Isso é muito sério. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado para que não sejamos algum tipo de comunidade que tem uma postura, por exemplo, antropofágica, né, que vai pegar esse estranho
e tentar transformar igual a mim, para ele caber na minha comunidade, né? Ou mesmo aquela que a gente está vendo esses desgovernos produzirem, que são aqueles excluídos completamente. Essa semana, tá essa loucura de manter o Enem na mesma data. Vou dar um exemplo aqui. E aí tá claro, deixou claro que não vai ter nenhum recurso de acessibilidade. Como se isso fosse normal. Olha os novos normais sendo produzidos. E eu fico assim pensando, em que momento essas pessoas acharam que isso era uma opção? Não permitir que as pessoas tenham acessibilidade para fazer a prova do Enem. Isso não é uma opção, é isso que eu quero dizer. A postura ética diante desse outro não permite que a gente faça opções, se vai usar ou não vai usar acessibilidade. Esses novos normais me assustam muito. Eu não posso optar, sabe? Vou dar acessibilidade hoje, amanhã eu não vou dar não, tá? Oi? Gente, não é da ordem de você escolher lidar com esse normal. Então, aí, olha esse novo normal sendo produzido. Né? Quer dizer, é normal escolher. A exclusão pela exclusão total. Né? Tipo assim, não, a gente não quer os diferentes. Que isso? Né? A própria dissolução da secretaria que tratava de diversidade, logo quando o novo governo se coloca, né? Já mostra qual é a postura diante da diversidade. Já mostra qual é a postura, né? E aí, gente, o que me assusta, e eu acho que assusta todos vocês, é como que isso vem sendo normalizado. Isso é muito sério. A gente não pode achar que a opção pela humanidade do outro é opção. A gente precisa viver, gente, que a comunidade ela possa ser aquele lugar em que todos possam ter a oportunidade de vir ao mundo. E o vir ao mundo não é nascimento físico, biológico. O vir ao mundo é da sua identidade nesse mundo, né? Então, a gente tem que cuidar disso, né? Aí vou ler um trechinho aqui na página 93 do Biesta, tá? Eu estou acompanhando aqui. O outro se volta para mim e fala: ele ou ela exige alguma coisa de mim. Suas palavras, que compreendo porque são as palavras da minha própria língua, pedem informações e indicações. Pedem uma resposta e será um compromisso de responder pelo que responde. Pedem uma resposta que será responsável e dará razões para suas razões. Mas elas primeiro me saúdam com apelo por responsividade. Esse outro, ele chega para mim e ele me dá uma responsabilidade. E a minha responsabilidade é de responder, porque ele, como humano, e uma palavra foi dirigida a mim, ele merece resposta. É isso que o autor vai dizer de responsabilidade e responsividade. Esse outro que está aí, né, que caracteriza a diversidade, eu odeio, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com o termo de diversidade, porque fica parecendo assim, aí eu falo de educação, né? Na minha sala de aula é diversa. Aí você olha assim, quem que é a diversidade? O branco não é diversidade. A diversidade é o menino com deficiência, é o menino pobre, é o negro. A diversidade é outra coisa. Olha o problema dessa palavra também, produzir estranhos. Né? Eu costumo dizer isso, né? Na educação, eu trabalho com educação especial, né, também. E aí, na educação especial, tem uma frase que é ótima. Bom, fica meio bravo comigo que eu faço essa crítica, né? Mas eu acho que é importante, né? Eles falam assim, o público-alvo da educação especial. Aí, já tem nessa frase, nessa expressão, frase não, nessa expressão, público-alvo da educação especial. Se você colocar hífen, né, parece uma palavra só. Nessa expressão, existe lá quem é. Aí, quando eu falo isso, surdo, cego, os transtornos de, né, autismo, inclusive altas habilidades de superdotação. Então, olha que interessante. E eu falo interessante porque daí a gente invisibiliza o sujeito, a singularidade, né? Porque daí fica uma coisa que cabe qualquer coisa, mas não é todo mundo. Então, olha como é que a própria educação especial, ela cria seus estranhos. Eu acho muito interessante isso. Aí eu chego na escola, a professora fala,
esse aqui é meu aluno público-alvo da educação especial. Você olha, quem é fulano? É Renan? É Mateus? É José? Entende? Como que é perigoso, muitas vezes, a gente definir o outro pela diversidade, não pela singularidade, né? Né? Eu acho que é importante fazer esses questionamentos. Eu não faço uma crítica tão contundente, mas eu digo que a gente tem que se perguntar. São as perguntas que nos movem nas nossas caminhadas, né? E aí, eu vou ler aqui para vocês, fechando só essa primeira etapa para ir para a última, tá? Que aí agora eu vou para a última parte. Eu falei dos estranhos, mas olha que interessante quando o Biesta fecha assim, ó. A responsabilidade, como argumentei, não diz respeito ao que já conhecemos. Muitas vezes a gente se pergunta, como é que eu posso ser responsável por uma coisa que eu não conheço? Ora, primeira coisa, a responsabilidade não está na ordem do conhecimento. Você não tem que escolher ser responsável. Você é responsável e ponto. Né? A responsabilidade ela é uma postura ética. Ela não tem como você calcular o que você vai ser responsável. Precisamos, por essa razão, de uma responsabilidade, ela está relacionada com o que ele vai chamar a comunidade daqueles que nada têm em comum. É, em última análise, a comunidade que torna possível o nosso segundo nascimento. E essa comunidade é na ideia do comum. Comum. Né? Esse termo comum a gente tem ressignificado muito nesses novos tempos, né? E aí a gente fecha, né? Para fechar essa, eu falei da caminhada, falei desse novo normal, dessa diversidade, e aí eu vou fechar com uma questão. Como que a gente pode, então, né? E aí é sugestão mesmo para a vida, né? Viver com esse novo normal, viver com esses outros que me atravessam. Como que eu posso habilitar a minha capacidade de tornar-me presença? Eu estou dizendo o tempo todo assim para vocês, tornem-se presença, tem que se tornar presença, não é de escolha. Mas tá, como é que meio que eu faço isso? Deixa só rapidinho, gente. Perdão. Como é que eu posso, então, habilitar a minha capacidade de tornar-me presença e de, na comunidade, ou seja, na ideia de comunidade, eu permitir que esse outro, permitir não, que eu não tenho que permitir nada, mas como é que eu falo? Me relacionar com esse outro também se tornando presença. Né? Ou seja, todos nós temos que nos tornar presença, porque isso é direito nosso. Não pode ser privilégio de alguns, né? E aí eu vou usar, por fim, o último autor de hoje, que é o Richard Sennett, super top. E esse livro aqui, Juntos, os rituais, os prazeres e a política da cooperação. A cooperação como um modo de vida, né? A cooperação como uma forma de você viver. E aí, eu gosto muito, e é muito interessante, gente, porque ele vai trazer a questão do isolamento, ele vai falar de uma série de coisas, da desigualdade imposta, né? Ele vai falar de uma série de coisas, e esse livro foi publicado há anos atrás, 2012, aqui no Brasil, né? Porque ele é a tradução, né? Mas esse livro aqui, ele traz muitas reflexões bacanas, né? Já estudei, já li. E aí eu vou trazer a parte que ele vai falar sobre fortalecer a cooperação. Ele vai argumentando, até chegar nessa parte, que é mais para o fim do livro, que a gente vive uma sociedade que desabilita a cooperação. E aí, com esse isolamento, então, nós estamos, né, essas brigas que a gente está vivendo hoje em dia, tanto a política, né, familiar, né, gente, eu não sei vocês, mas eu assim, estou muito atravessada com as posturas políticas de algumas pessoas da minha família. Isso mexe com a gente. E nesse isolamento social, isso se acirra. Porque alguns vão dizer, não é pandemia, outros vão dizer, é muito triste você ver uma situação dessa, né? E aí eu vou dizer assim, conviver com essas pessoas surtadas, né? Eu vou dizer, gente, é impressionante, né? Eu não posso ficar falando muito nomes, não, que vai que alguém da minha família está assistindo, né? Mas aí cada um sabe de si.
Mas é duro demais. Então, bom, e aí o desafio é como fortalecer a cooperação nesses tempos malucos que a gente está vivendo, né? Como que eu vou cooperar sozinho? Eu estou isolada. Como é que é isso? Eu acho que o fato de eu sentar aqui hoje, né, para eu estar aqui 1h30, vocês não sabem a maratona que foi. Sim, a maratona, do tipo, é dar comida para menino, só que ela tem que comer, e aí eu não posso controlar o tempo dela comer, porque eu tenho que fazer, come rápido, porque eu tenho que, sabe? Eu não posso fazer isso. E aí eu falei com ela, vai comendo aí enquanto eu vou fazendo maquiagem para ficar em casa, né? É tão estranho fazer maquiagem ficar em casa. É tudo muito estranho, por isso que eu tô falando, é esse novo normal mesmo. E aí é outra rotina. Então, só que assim, eu quis estar aqui, eu aceitei o convite do Carlos, poderia dizer, Carlos, 1h30 para mim é tenso. Mas eu quis estar porque eu sei que esse momento é tão rico, é tão importante para mim também. Né? É uma forma de eu tentar cooperar com aquilo que eu sei, com aquilo que eu venho estudando, e ouvir as pessoas, né? Pessoas que não falam só xixi, cocô, papá, cocoiô. Então, assim, é para a saúde mental da gente. E aí tá, né? Fortalecer a cooperação. E aí, maravilhosamente bem, o Sennett vai trazer a ideia da oficina, né? Dos artesãos, né? E ele vai trazer duas noções, o fazer e o consertar, né? De fazer mesmo, fazer alguma coisa. Enquanto parece algo muito mais criativo do que consertar o conserto, pode ser conflitante e dar ao que foi consertado um novo sentido. Parece que, vou fazer, é novo, e consertar é algo, não, está quebrado, né? Só que a gente pode habilitar a cooperação se consertarmos as relações e nos concentrarmos nos rituais e no ritmo de trabalho. Quando ele fala consertar as relações, eu acho muito interessante, porque ele vai falar até de modos, de como olhar, do como falar, né? A gente vive num mundo que a gente está pegando as nossas relações e simplesmente desfazendo delas. Né? Algumas têm que ser desfeitas, eu não estou dizendo isso, mas eu acho que se a gente puder habilitar a cooperação consertando as relações, também é uma coisa interessante. É isso que o Sennett vai fazer. Né? E aí ele vai trazer duas coisas, o ritual e o ritmo. Os rituais, eles podem parecer da ordem do impossível de ser modificado. Né? Existe um ritual para ser feito isso, e isso tem que ser feito assim. E aí eu estou falando do trabalho, o trabalho do cozinheiro, o trabalho do intérprete, o trabalho do professor. Existe um jeito de fazer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o interessante do ritual é que ele nos dá, vamos dizer assim, como fazer das coisas, né? Só que ele está da ordem, muitas vezes, do produto. E a gente tem que lembrar que existe uma outra coisa para que esse ritual aconteça, que são os ritmos. Cada um vai ter um ritmo para conseguir se tornar apto. E aí a palavra apto é a hora que vai fazer quem é e quem não é. É a hora que começa a selecionar. Né? Ou seja, para eu fazer o meu trabalho perfeito, eu tenho que me tornar apto nesse ritual. Né? Só que muitas vezes a gente tem que prestar atenção no ritmo das pessoas, para a gente não minar as nossas relações, né? Em vez de desabilitar, né, um artesão, vamos olhar a oficina, no início de carreira, por que não cooperar para que com o ritmo dele ele avance e consiga alcançar o ritual? Em vez de eu dizer assim, olha, você não é apto, você é apto, vem para o meu grupinho, você não. Mas cada um vai ter um ritmo nessa vida. E por que não a gente, quem está no ritual já, no apto, olhar para o ritmo do outro e aprender com esse outro? Né? Olhar o ritmo e o ritual é olhar o processo e as pessoas. A gente não pode perder essas pessoas. O que a gente pode aprender com o apto? E o que o apto pode aprender com aquele? Né? Não é uma relação assim, mas vou dar eu sempre uso como exemplo as relações que eu tenho com os meus orientandos e com meus alunos. No lugar que eu estou, né, e aquilo que eu sempre falo, é pedagógico, cada um sabe o seu lugar. Eu sou professora, ok. Mas a minha responsabilidade é com esse outro que está sentado ali, atravessar a vida dele de algum modo, porque aquilo que eu vou ensinar, ou o que eu acho que eu vou ensinar, né, vai
ter naquele sujeito algum sentido. Mas eu, por exemplo, procuro muito nas minhas aulas trabalhar com perguntas, com questões, né? E esses alunos é muito legal, como que eles trazem coisas que eu aprendo pra caramba. Falo que cada orientando é um encontro, né? É um encontro que eu tenho, né? E aí quem me conhece sabe que eu adoro, né? Eu sou, por exemplo, eu sou escorpiana. Adoro. Para mim as coisas têm que ter paixão. Se eu não tenho paixão por um negócio, aí eu falo para os orientadores, traz uma coisa que você pesquise, que tenha paixão, que eu me apaixone. Se eu não me apaixonar, vai ficar difícil, né? Mas é claro que isso não é só de escorpião, tá, gente? Eu estou me achando um pouquinho, que eu adoro ser escorpiana. Mas a questão toda é que a possibilidade do trabalho, da comunidade, é evocar a responsabilidade com o outro, é a solidariedade com os ritmos. E não apenas o olhar no ritual, porque o ritual só é possível porque pessoas o produziram. E lembrar que aquele ritual só se colocou como uma forma correta de fazer porque já teve várias tentativas e erros. E ninguém pode terminar aqui e falar assim, não pode mudar, é da ordem da tradição. Como assim? A gente tem que traduzir a tradição. Porque, como eu falei, cada vez que o tempo passa, novos normais vão sendo produzidos. Então, quando eu penso o trabalho dentro da comunidade, né, voltando aqui, é evocar a responsabilidade com o outro, para que o outro, no ritmo dele, possa vir ao mundo e tornar-se presença também. E não eu apenas desabilitar o outro, dizer, não, você não é apto, fora da minha comunidade. Pelo contrário, que a comunidade seja esse lugar onde os diversos ritmos produzam rituais, traduzam as tradições, né? E a busca por essas qualidades está relacionada com um trabalho melhor que a gente quer fazer. Então, eu vou finalizando aqui para me referir. Que aí eu quero que vocês podem fazer perguntas, podem falar, tá, gente? Agora eu posso ouvir um pouquinho vocês. Calculei aqui mais ou menos o meu tempo. E a cada um de nós que nos compomos dessa rede, que nós sejamos o tempo todo um artífice inquieto. Que a gente pergunte o tempo todo. Que a gente pergunte o tempo todo todas as perguntas, e não é perguntas com respostas, né? Eu estava ouvindo lá nessa live do Walter, né? Walter com a Maura, e ele dizia assim, professor é o único que faz perguntas que sabe qual é a resposta. É uma pergunta que não é pergunta, né? Uma pergunta que não é pergunta. Eu acho interessante isso, né? Só como exemplificar, eu estou dando a disciplina esse semestre, que não foi, né, ainda, mas que será, tradução e interpretação educacional. E aí, quem me conhece, cheguei na sala de aula, já sei, vocês querem sair daqui com a resposta qual é o papel do intérprete na escola? Pois é, essa pergunta não é uma pergunta boa. Aí todo mundo caiu, oi, professora. Isso é porque não tem um papel. Tem papéis, tem escolas. Primeira coisa que vocês têm que perguntar, o que é uma escola? O que é do escolar? Se você souber o que é escola, se você souber o que é educação, se você souber o que é do escolar, se você entender isso, você vai entender o seu papel. Você vai conseguir entrar nesse lugar da escola. Não tem papel do intérprete da escola, não é uma boa pergunta. Os alunos saem doidinhos da aula, né? E aí não teve cenas do próximo capítulo, porque veio a pandemia, acabou as aulas, tá todo mundo desesperado. Quais são as perguntas que eles têm que fazer, né? E aí eu disse para eles, eu não vou ficar dando spoiler das minhas aulas, né? E aí tá todo mundo no sofrimento. Mas, enfim, é para isso que a gente está aqui. E no caso de nós educadores, de alguma forma, a gente tem responsabilidade sobre a vida do outro, de atravessar a vida do outro, né? E eu não posso me furtar esse papel. Então, eu quero agradecer e dizer para vocês assim, agora vocês podem abrir o microfone, aí o Carlos, passa a palavra para o Carlos, que ele está organizando, eu não posso fazer o que vai acontecer, não. Beijo para vocês. Lu, muito obrigado pela sua fala, acho que suscitou muitas reflexões e nos faz, sim, repensar esse outro, então, e podermos ver que diversidade é essa que os nossos olhos foram educados para ver, né? E como que a gente pode, então, deseducar e reeducar o olhar a partir dessa ética que temos e que compartilhamos com os outros que estão ao nosso redor. Então, muito obrigado pela sua fala e sou muito grato por tudo.
Agora nós partimos para as perguntas, para os comentários.